todos vocês, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Não sei que hora que vocês estão ouvindo essa conversa. Um bom frio também, porque tá frio pra cacete, pelo menos aqui onde eu tô morando, onde eu moro, até pelo visto até onde a Raquel também, que ela tá de Aqui moletom também. hoje, um moletom que parece um pijama, mó da hora. 20 graus para carioca é frio já, né? Ah, não, aí tá nevando, aí tá nevando. Mas deve estar uns 16 agora. Não, aqui também aqui tá frio pra cacete. Mas muito bem, então estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo de Pombo, esse podcast divertidinho, onde a gente tenta trazer assuntos do cotidiano, de cultura, de entretenimento. E hoje nós acabamos tomando um bolo. A nossa convidada inicial não pôde comparecer, mas claro, ela teve imprevistos, não foi de propósito, né? Falei isso só para dar um pouco de uma dramatização. Mas, no entanto, o podcast está até saindo um pouco atrasado, né? Geralmente ele sai no domingo, agora ele está saindo, essa semana ele está saindo na segunda, mas não precisam se preocupar porque já temos convidado até meio de julho, então as próximas semanas estão bem esquematizadas. Mas para não passar em branco, nós resolvemos falar sobre um outro assunto. Resolvemos hoje fazer a segunda resenha do canal, mais ou menos uma resenha, porque dessa vez o escritor está presente. E a questão é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas eu gosto de escrever, tenho algumas histórias escritas e tenho atualmente um livro publicado e um livro em financiamento coletivo, que eu até vou deixar o link aqui na descrição para quem puder dar uma ajuda, adquirir o livro lá, funciona como pré-venda, né? E o meu primeiro livro que foi publicado, ele está ali atrás da Raquel ali no pôster, mas eu tenho ele aqui na mão também, e vou mostrar aqui na câmera, que é esse aqui, ó. É o livro Nobres Razões, ele foi publicado ano passado, também via Catarse, né, também via financiamento coletivo, pela editora Sina, que é uma editora carioca, certo? Achei ela no Instagram, se eu não me engano, posso contar esse caso daqui a pouco. Quem tiver, é um romance policial, é um thriller policial, né? Quem tiver curiosidade em ler o livro, adquirir o livro, você pode encontrar ele na Amazon, formato físico e e-book, ou no site da editora. Acho que no site da editora é só formato físico, eu não tenho certeza. De qualquer forma, eu deixarei o link aqui na descrição. E o que a gente vai conversar agora, né, vai ser a respeito desse meu livro, fazer um auto jabá aqui, fazer uma autopropaganda. Por que não, né? Quem for ouvir a gente e gostar de literatura policial, quiser dar uma chance aí para o meu livro, eu vou ficar muito feliz. Então é isso. Como eu escrevi o livro, eu não vou sair falando de coisas avulsas aqui. Vou deixar a nossa companheira Raquel guiar a conversa de hoje. Então, Raquel, a batuta é sua. Vamos lá. Primeiro eu vou começar com as minhas impressões sobre o livro e depois a gente vai prosseguir com as perguntas, né? Uhum. Destacar que foi o teu primeiro livro publicado, né? Sim. É o teu primeiro romance policial. Sim. Então, eu achei muito bom, muito criativo também a maneira que estava escrita. Você não enrola muito, porque eu detesto quando eu vou ler algum romance e eles ficam enrolando muito ali na história, né? Uhum. Estava até comentando sobre o 1984, né? Sim. Que é muito bom, mas tem uma parte que ele acaba desenrolando bastante ali. Então, não Tem era da... uma barriguinha no meio. É uma barriguinha, podia já dar continuidade. Eu não vi fazendo isso, sempre tinha alguma coisa nova acontecendo, alguma coisa interessante, né? Uhum. Gostei muito da sua narrativa, da maneira que você descrevia também os personagens, você não exagerava, você falava, descrevia também os cenários, né? O básico para a pessoa entender sobre aquela pessoa, tanto a parte física quanto a parte psicológica, entender o que estava ocorrendo naquele momento, naquele ambiente, bastante interessante. Então, a pessoa tenta não entender apenas o ponto de vista de cada personagem, mas também o que estava ocorrendo nas outras partes, né, em paralelo. Uma parte particular que eu gostei bastante foi no final, em que a protagonista, né, que é a Carla, que ela até vai continuar nos seus outros livros, né? São 4 livros subsequentes, certo? Você está lançando o segundo agora, né? Isso, a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso mais para frente, mas para não interromper as suas impressões iniciais, mas sim, eu tenho planejado 5 livros para cá. Isso. Aí ela, naquela parte lá em particular, encontra uma carta e começa a revelar as coisas. E você vai revelando
você não bota a carta direta, você bota uma parte da carta e bota um acontecimento, depois a outra parte e um acontecimento. Na verdade, ela está lendo tudo ali no final, mas você faz esse jogo temporal, né? Que eu achei bastante interessante. O final também foi bacana, um pouco impressionante, né? Que se descreve bem as torturas ali que a pessoa fez, né? O criminoso ou a criminosa fez para as pessoas. Pode ter pessoa, teve pessoa que achou meio escatológico, mas era meu Não, não intuito achei. desde o começo. É, achei que seguiu, né? Deixou o drama todo ali, cada um deve ter pensado, né? Em quem poderia ser. Uhum. Às vezes eu cheguei a pensar em outras pessoas também, né? Mas essa é a tua intenção, né? Achei legal você falando também daquela outra prisioneira hacker, né? Que Hum, é um pequeno spoiler já, mas vai explicar Natasha. isso ao longo do livro, né? A Natasha. Uhum. Por algumas páginas eu estava pensando, caramba, como que isso aí vai influenciar a história, né? O que isso tem a ver com a história, mas isso vai ficando claro ao longo. E imagino que vai ter mais dela no futuro. Bastante interessante, né? A participação dela. E o final, né? É, é marcante, né? Eu não esperava que fosse tão descritivo assim a parte da tortura, né? Como eu estava falando. Uhum. Aí essa ia até ser uma das minhas perguntas já de começo, o que te inspirou para fazer aquela cena lá, né? Hum. Escrever quais que foram as coisas que a pessoa resolveu fazer com as vítimas. Aham. Bem, aquela cena da tortura, né? É engraçado É, que aquela cena, ela meio que, temporalmente falando, eu não sei se isso é um spoiler, mas acho que não. Temporalmente falando, ela acontece ainda antes do começo do livro, né? Se você for ver assim, uhum, se isso, fosse isso. pensar cronologicamente falando. Só que ela é a Sim. última cena, só que quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha um final em mente. Eu não tinha um Hum. final em mente ainda. Eu não tinha nem Essa ia resolvido ser minha quem outra ser. pergunta. Eu não Como tinha. que você pensou as partes do Ah, livro? vou comentar os dois ao Ah, mesmo tempo, então. Vou comentar essas uhum, duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tinha pensado num final do livro, inicialmente, quando eu comecei a escrever. Eu não tinha nem pensado quem seria o grande, tipo assim, o assassino, digamos assim. Eu não tinha nem pensado, a princípio, quem seria. Eu tinha ideias, algumas ideias, e cada personagem que eu pensava, deve ser esse, deve ser esse, eu tinha meio que uma ideia de curso diferente para a história, sabe? Isso quando eu uhum, comecei a escrever. Só que eu fui pensando naquilo, só que aí logo tipo, na terceira página do livro, mais ou menos, quando a detetive chega na biblioteca e acha os corpos, né, uhum. eu já coloquei que os corpos tinham sinais de tortura. Então ali eu meio que já me, me boicotei, né? Eu Aliou. falei, não, então É, vai ter que ter isso. Vai ter que ter isso. A questão é, isso vai ser explícito ou não? Né? Ainda porque você uhum. pode contar que alguém sofreu uma tortura e não mostrar a tortura. Né? Sim, Isso sim. aí também é uma. Inclusive, isso até mexe bastante com quem está lendo, porque a pessoa pode imaginar que aconteceu qualquer coisa. Então, a pessoa pode Sim. imaginar coisas muito piores que você mesmo imaginou para o seu próprio É, personagem, né? Só que quando eu fui escrever quando eu tava, não era, eu nem tinha chegado no quinto capítulo ainda, um pouco antes do quinto capítulo, eu pensei, falar, não, vai ser fulano, e essa parte da tortura eu vou botar uhum. tudo como é que fala? No explícito. Vou contar tudo, detalhe por detalhe. Quem não gostar, azar. Porque o que É, acontece? Eu já tive uma fase da minha vida, eu sei que isso é muito. Não é não, perturbador não é a palavra correta. Isso é meio doentio. Mas eu tive uma fase da minha vida, quando eu comecei a assistir muito filme. Teve uma época quando eu comecei a assistir muito filme. E teve uma época que eu me peguei assistindo muito filme desse estilo. Então, tinha lá, uhum. Jogos Mortais, tinha alguns filmes lá do B, lá do C, que tipo, que o único tema é isso, né? Tem um que chama Cegos por Justiça, tem outro que chama Entes Queridos, se eu não me engano. Eu não, a tradução literal é Entes Queridos, porque o filme chama The Loved Ones, só que ele não foi lançado no Brasil, então eu não sei como é que traduziria. Mas enfim, tem esse, The Loved Ones, tem um outro tem um outro que agora eu esqueci o nome.
Ah, sim, The Final. É um nome que eu acho, é um filme que eu acho que também não foi lançado no Brasil. Esse é até engraçado. Caramba, não conheço. Não, é um filme lá do D, sabe? Tipo, Uhum. eu seguia na época, isso tem muito tempo, tava na graduação. Foi bem antes de escrever o livro, inclusive. É, tinha esses filmes e eles eram focados nisso. Tipo assim, em alguém que foi sacaneado por outro alguém, ou outros E a alguéns, pessoa se vinga. e a vingança do cara é tortura. E como são Uhum. filmes de terror, são torturas explícitas, são filmes gores, sabe? Não chega a Uhum. ser muito apelativo, tipo uns snuff da vida, mas é um filme meio coisa. Então, tipo, teve uma época que eu gostava, porque eu sempre gostei de filme de terror. Infelizmente, hoje em dia os filmes de terror são muito ruins. É. Mas... Então, tipo, eu gostava disso, de assistir, tipo, até o filme ruim, tipo Jason, Massacre da Serra Elétrica, essas coisas. Então, tipo assim... Então, e isso choca, né? Esse tipo de cena impressiona as pessoas. Essas paradas É. explícitas impressionam. Então, tipo, às vezes o cara faz um filme que só tem isso. Não tem história, não tem nada. Só tem Eu isso. acho que o Só... interessante foi você escrevendo, né, a ação, porque como é um livro, a pessoa tem que imaginar aquilo tudo. Uhum. Que Ah, eu achei sim. mais legal, né? E aí Você vem outro descreveu de uma detalhe. maneira boa, né? Uhum. Esse pedaço foi bem descritivo, né? Que eu achei interessante, mas Uhum. justamente a pessoa tem que criar o cenário na É. cabeça dela, né? Justamente o seu nível. E é uma coisa dessa, eu nunca li um livro com tortura desse jeito. Uhum, Eu já li um livro com torturas implícitas. uhum. O cara fala ou dá a entender, às vezes a narrativa nebula um pouquinho, mas desse jeito eu nunca tinha visto. Então eu resolvi até colocar nesse livro. Então, assim, eu acho que vai ter muita gente que vai torcer o pescoço, vai ter gente que não vai gostar, mas velho, a história é minha, eu escrevo do jeito que eu quiser. Mais ou menos É, ué. assim. Aí eu coloquei esse final assim, mas a inspiração vem desse tipo de coisa, desses filmes Uhum. e livros. Às vezes também, de vez em quando, eu me pego lendo alguns relatos de casos que aconteceram mesmo na realidade com esse tipo de coisa. Só para deixar explícito aqui, eu não tenho vontade de torturar ninguém, não, tá? Antes que alguém queira mandar a polícia aqui em casa, não tem, É, não. Mas porque dizem, né, que a pessoa que escreve esse tipo de romance é meio perturbada, né? eu não descarto o fato de eu ser meio perturbado, não, mas eu não tenho vontade de torturar ninguém, não. É, não quer matar ninguém, não, gente. Não, 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 não. Mas eu já me peguei também lendo alguns casos de coisas que aconteceram de verdade e tal. Eu acho que eu leio esse tipo. No caso dos casos de verdade e os fatos que aconteceram, eu leio mesmo, acho que é para alimentar indignação, sabe? Não sei por quê, É, mas é aquele tipo de coisa, né? que a gente fica Tem, pensando, cara, como alguém é capaz de fazer isso? como é que alguém fez Por isso, que sabe? nesse nível, cara? É. Uhum. E no livro eu coloquei a tortura, e novamente, só que no livro eu coloco um motivo, né, para a menina ter feito aquilo. As pessoas É, podem não concordar? Podem não concordar, mas é a cabeça da personagem, né? Então aí isso aí. vamos entender a história, Aí né? vem o nome do livro, né? Isso, aí tem a É. pegadinha com o nome do livro, né? Você acha que a razão dela foi nobre? Sim ou não? Não sabe? É. Então, tipo, ela tem. E é uma coisa que nem você comentou a parada da indignação, né? A gente indigna porque a gente fica, velho, como é que alguém, o que motivou alguém a fazer aquilo? No meu livro tem a mesma coisa, e você descobre o que motivou a menina a fazer, ou o menino, a fazer aquilo. Então, tipo, aquilo, Uhum. você pode discordar dele? Claro que você pode. Eu mesmo discordo, É, mas é o legal. personagem, entendeu? É. É o que o personagem pensou ali, né? Exato. Inclusive, esse nome, o nome do livro, eu só pensei nele depois que eu já tinha terminado de escrever. Depois que eu Hum. já tinha terminado de escrever. E quando eu pensei nesse nome, eu achei assim, falei, caramba, esse nome é muito emblemático. Dado tipo assim, o que a pessoa fez e as razões dela, então, assim, parece que eu tô meio que chancelando, sabe? Tipo, É, fala, não, aquele é, tipo de é, razão é uma razão nobre. Não, eu não tô falando isso. é. É meio que uma jogadinha. E eu comentei isso com uma pessoa. É um jogo de palavra, né? Sim, Exatamente. eu Pode comentei ser isso com uma nobre ou não, pessoa. pode ser uma ironia. É. Eu falei o que eu falei, olha, o meu livro, ele é assim, assim, assim. Acontece isso, isso e isso. O final é assim e a razão do assassino, ou da assassina, é esse. Eu colocar o nome Nobres Razões é muita zoeira. Vai dar a impressão de que eu tô, tipo, concordando com aquilo. A pessoa virou e falou, não, isso aí é o pensamento do personagem. O personagem é uma coisa, o escritor é outra. Ué, Não é porque a pessoa escreve um exatamente. personagem nazista que a pessoa é nazista. É. Então, eu falei, então vai esse mesmo.
E o nome ficou até legal. Eu acho que no final das contas eu mesmo me surpreendi com o nome. Eu gosto desse nome. Achei bem interessante. Já deixa a Uhum. pessoa um pouco intrigada desde o começo, né? Pois é, porque, tipo assim, a Vai pessoa falando. fala nobres razões e na capa tem 3 pessoas enforcadas, tipo assim, É, meio coisa, né? essa capa foi interessante também. A capa ficou massa, a capa ficou da hora. O bom é que você já começa, né, com a cena do crime. Então, Sim, pelo menos não tem, né, não tem um spoiler nessa, nessa é. capa, digamos assim. Essa ideia de começar já de cara com isso foi uma vez eu assisti um webinário, uma aula gratuita do André Bianco, que é um escritor brasileiro famoso, bem famoso. Ele é um escritor de terror e fantasia, né? E uma vez eu assisti um webinário dele e ele comenta justamente aquilo que você comentou da não enrolação, não sabe? Aí ele dá alguns exemplos. Ele fala: você vai escrever um livro policial, bota o corpo do morto na primeira página. Segura o Legal. leitor logo na primeira página. Sabe? Se Isso, você enrolar muito já no fica começo, pode curioso. ser que a pessoa perca o interesse e não queira ler o resto. Aí eu tive isso em mente quando É. eu fui ler, quando eu fui escrever esse livro. Logo a primeira cena, e foi também a primeira cena que veio à minha cabeça quando eu pensei na história, a primeira cena foi a detetive parada na escada, olhando de frente para a escada, olhando os corpos pendurados, né, Hum, os 3 corpos pendurados. uhum. E foi E aí... você e Hum? conseguiu manter a atenção mesmo do leitor, isso eu já posso adiantar. Não. Tanto que eu Bom, acho que eu até te falei, fico né? feliz. Eu li, sei lá, em uma semana o livro. Eu Tem sei que umas foi 200 e poucas páginas. Foi rápido. 270, eu Para mim é acho. rápido, tá? 270. Uhum. Que eu normalmente olhei no metrô só, quando tô indo pro trabalho, voltando, um pouco à noite. Uhum. Mas dessa Uhum. vez estava tão interessante que eu, caraca, eu ficava lendo ali. Às vezes eu pegava no almoço do trabalho também, lia, chegava Uhum. ali. É Que, bem, que bom. é bem interessante, achei muito legal a maneira que Uhum. você conduziu. Aí, vamos a outra pergunta, então. A cidade onde se passa é Viçosa, que é uma cidade universitária, né? Sim, sim. Gira em torno da universidade, você mesmo diz isso no livro. Uhum. Então, foi um cenário real. Teve Uhum. algum personagem ali que você se fazia, alguma pessoa que você conheceu? Teve. É, Teve ou sim. menos padrões, né? Teve. Na verdade, não necessariamente uma pessoa específica, mas sim Uhum. um grupo de pessoas que no livro É. eu transformo em um personagem apenas, né? Ai, que legal. E Aham. coloco todas as características desse grupo, que são compartilhadas nesse grupo, né? São Uhum. características em comum entre as pessoas, e eu vou e coloco elas dentro de uma personagem apenas, né? Que Uhum. tem ali no livro. Então eu fiz Bom. isso. Então existe isso. Então se você pega os personagens principais, a protagonista é a Carla, né? Mas se você É. pega os universitários protagonistas, Uhum. eles representam alguns estereótipos universitários, Aham. né? E que existem de fato. E que existem de fato. Uhum. Então, uma Você das coisas. vivenciou isso, né? Sim, eu morei 7 anos em Viçosa, né? Para quem Morava em não, República não também, sabe. né? Sim, morei em 2 repúblicas e uma pensão. 2 repúblicas e uma pensão, isso. Morei em Viçosa por 7 anos, fiz lá graduação e mestrado. E um fato, eu nunca gostei da cidade. Eu nunca Hum. consegui gostar da cidade. Claro, conheci muitas pessoas maravilhosas em Viçosa. Quanto ao pessoal, eu não tenho. Mentira, eu tenho algumas coisas a reclamar, sim. Mas, no geral, tá de boa. Tipo assim, eu gosto demais do pessoal. Inclusive, o nosso Uhum. primeiro podcast com convidado, que foi a Maísa e a Laura, as duas eu Aham. conheci em Viçosa. Né? Eu conheci as Legal. duas lá em Viçosa. Maísa, inclusive, é viçosense. A Maísa é natural de Viçosa. Caramba. Enfim, mas então eu nunca gostei da cidade. Nunca gostei da cidade. E os estereótipos universitários, à medida que você vai ficando mais velho, você começa a achar eles um pouco maçante. Alguns tipos de pessoas, né? Sabe? Não estou aqui, Uhum. tipo assim, falando para ninguém odiar ninguém, não é nada disso. Mas Aham. você começa a criar certa desafinidade, se é que essa palavra existe, com alguns tipos de pessoas. Tipos, né? É. Tipos de pessoas, né?
É aquela coisa, você não vai brigar com ela, mas também você não vai procurar. Você vai ficar no seu Não vai canto. ser amiguinho, né? Isso. Vai conviver. Exato. Então, quando eu fui escrever esse livro, eu quis fazer ele em Viçosa porque, literalmente, eu estava com preguiça de criar um cenário. Eu estava com preguiça de criar um cenário, assim, então vou colocar um cenário que eu conheço muito bem. Poderia ter Você colocado a minha chegou, cidade. você chegou a pensar em outro nome? Ah, não vou falar Viçosa, vou falar cidade, não sei, o nome aí qualquer. Não, isso não. Isso não. E aí, Eu quis realmente colocar. descreve Viçosa, mas fala que é um outro nome. Faço isso. Não, isso eu não cheguei a pensar nessa hipótese. Porque eu queria mesmo fazer uma história que se passasse no mundo real. Uhum. Inclusive, a minha primeira ideia foi fazer em Rio Pomba, minha cidade natal. Minha primeira ideia foi fazer em Rio Pomba. Depois eu pensei, não. Vou fazer em Viçosa, porque eu posso usar a Carla para falar mal da cidade. E ali sim são coisas que eu penso. Porque a Carla não gosta, a Carla detesta Viçosa. Né? Ela detesta a cidade. E aí então eu faço isso. Eu uso ela para meio que expor as minhas impressões sobre a cidade, que não são muito boas. E eu uso os protagonistas para mostrar alguns estereótipos universitários que acho que, não sei se isso ainda é assim, mas que muitas pessoas insistem em não ver, sabe? Entendi. Fingem que não Passa, existe. passar pano só porque é universitário, só porque fazer universidade é bonito, sabe? Sim, é verdade. Então eu tento comentar esse tipo de coisa. Então você pode ver que tipo assim, não vou entrar muito em detalhe em relação aos personagens, a não ser que você queira perguntar mais coisas, porque senão pode ser que dê algum spoiler. Esse que é o meu medo. Não, De entrar em spoilers, né? O pessoal vai ver. Mas tem gente universitária, melhor, quase todo mundo ali, né? Praticamente todo mundo, fora os detetives, são universitários, né? sim, Aí você apresenta, a mostra maioria são alunos, né? Em isso. algum momento mostra um outro professor também, mas aí é só uma participação Entrevistas, né? pontual e Uma tal. parte pequenas ali, né? Uhum, sim. De- a Carla, dá pra ver ali que foi, obviamente, a tua personagem favorita, né? Que é a que você até escolheu para continuar nos outros livros. Você Uhum, tentou botar um pouco de você nela também, porque sim, eu vejo um pouco dessas sim. características, tipo, ela às vezes é Uhum, impaciente com as coisas que estão acontecendo. Caraca, por que uhum, essas coisas estão demorando tanto, né? Por que essas pessoas são assim? Aí ela falando mal da cidade, né? Como você fez. uhum. Você quer Tem, falar um tem, pouco mais sobre como tem, você tem, criou a tem muito Carla? claro, tem muito de mim muito é foda, né? Mas tem um bocado de coisa de mim na Carla, sim, de fato. Nem tudo, obviamente. Nem tudo, mas tem É. coisa ali, inclusive, um amigo meu de Rio Pomba, quando leu o meu livro, né? Uhum. Ele, ele foi um dos primeiros a ler depois que o livro lançou. Acho que ele leu antes de você ainda, porque acho que quando você recebeu o livro, você estava lendo um outro. Acho que teve um Isso. negócio assim. Ele leu até antes de você ainda, e ele virou. E toda hora não, mas sempre quando ele passava por uma parte que parecia bem comigo, assim, ele tirava print e me Ele tirava mandava. foto. Ele virava para mim e falava: Nossa, isso aqui foi você falando, não foi a personagem. Sabe? É, Porque o que que acontece? A Carla, inicialmente, eu criei ela para ser uma personagem que ninguém fosse gostar. Isso foi de é, propósito. Eu pensei, não, eu vou criar uma detetive totalmente ignorante, totalmente chata, é. tipo assim, desse jeito, meio casca grossa mesmo, sem amigos, porque eu Uhum. não quero que as pessoas gostem dela. E engraçado que isso foi só um adendo aqui, quando lá muito tempo atrás, quando o Stan Lee criou o Homem de Ferro para a Marvel, ele pensou Hum. exatamente a mesma coisa. Ele virou e falou: vou criar o Homem E de não deu Ferro certo. assim, 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 para ninguém gostar Aham. dele. Só que aconteceu totalmente o contrário, Mas né? teve uma coisa que você não botou nela, que eu acho que deixaria ela mais irritável. É, Hum. arrogância. Ela não é tão arrogante, ela é É, impaciente, ela é né? ignorante, né? Ela não é Ela é arrogante. ignorante porque ela é objetiva, ela vê que ali as pessoas Sim. estão enrolando ou porque estão complicando muito o negócio, que não estão vendo uma Uhum. coisa óbvia. Nesse sentido, ela fica impaciente e aí Sim. ela é ignorante. Mas ela não é Uhum. de ficar, nossa, eu sou a fodona porque eu resolvo vários Não. casos, né? Não, isso ela não faz. Isso ela não Isso eu faz. achei interessante. Realmente, a arrogância, realmente, a Carla não tem.
né? Aí também é um pouco do meu, como é que eu vou Você. dizer? Não de mim, né? É, Tipo assim, que tá, você não é, né? eu não me considero uma pessoa arrogante. Agora, eu não sei o que as Uhum. outras pessoas acham de mim. Isso aí eu não Ah, sei. ah, Mas eu tenho uma profunda aversão a pessoas arrogantes. também. Então, eu não Ah. quis criar a Carla desse jeito. Não sabe? Tipo, eu não tenho Legal que você nada botou contra. isso em outros personagens, Sim, sim, que né? são O personagens que eu também não chefe. gosto, né? Que eu É, não... acho que era o chefe dela, se não me engano. Na Acho que era. verdade, era o antigo o antigo detetive, né? Que ela entra no lugar dele, Isso, né? que ela odiava o cara. É. Ele já tinha uma personalidade meio detestável. Um dos mortos também, né? Um dos Sim, assassinados também tem uma personalidade bem detestável. Aquele ali sim. foi muito motivo de... Coloquei ele muito ali para meio que criticar aquele tipo de gente mesmo. No entanto, eu até É, mato ele, né? Ele é uma dos... obrigada. Ele é um Caraca, dos mortos, gente. é ele que merece Ó, morrer. discurso de ódio aí. Eu agradecendo. Tá vendo? Sacanagem. Leiam o livro e vocês vão ver que não é discurso de É, ódio, vocês é vão entender, justiça. gente. É justiça. Não. Justiça. Cara mentiroso. É, isso aí. É, mas aí a Carla, ela foi criada assim, para as pessoas não gostarem dela, por isso que eu faço ela chata. Mas eu também evito colocar nela características, muitas características que eu também não agrado muito, né? Como é o caso da arrogância. Ela não é uma pessoa arrogante. Às vezes ela é até dependendo da situação, ela tenta ser um pouco compreensiva, às vezes ela até consegue, né? Tem uma hora ou outra que ela dá umas É, acalmadas, não é sempre, é. mas tem uma hora ou outra que ela dá umas Ela acalmadas e dá, tal. quando ela tá mais assim, que ela vê que ela não tá conseguindo resolver o caso, ela fica, se sente muito solitária ali, Uhum. intrigada, né? Ela não consegue resolver e pensa que ninguém consegue ajudá-la também. Aí ela começa a se abrir um pouco mais, né? É. Ela tem essa característica, né? Ela é uma pessoa muito fechada, até Fechada. porque tem as questões do passado dela que eu ainda não abordei no Que primeiro você ainda livro, não falou, né? mas está no segundo, pelo menos boa parte dessas questões está no segundo. O final do primeiro E livro já dá a entender um pouco disso, né? Ela é, tem questões mal então, resolvidas. tipo, ela tem essas questões e por isso ela se fecha muito, mas às vezes ela não consegue resolver as coisas sozinha, ela é obrigado a permitir com que as Entender. pessoas entrem um É, pouco, digamos assim, na área de conforto dela, mas a casca dela é bem dura, né? A casca dela é hum, bem... E eu quis mostrar também que, tipo, não é porque a pessoa é daquele jeito, da Carla, que ela é uhum. mal intencionada, Isso foi né? legal. Você tem pessoas impacientes, até pessoas, tipo assim, meio bravas, meio coisa, mas que ela é Uhum. daquele jeito, ela quer fazer uma coisa boa, não sabe? Só que por É, algum motivo a cabeça dela é turbulenta, não sabe? é. Por isso que é importante tentar entender a pessoa, né? Antes de começar a julgar. Aí Uhum, acompanhar o livro sob a perspectiva dela, né? Foi bom por isso. uhum. Porque grande parte se passa com ela narrando, né? Entre aspas, né? O que que É, ela o livro tá. acompanha ela, É, basicamente, né? acompanha ela. Às vezes só que sai, né? Que você mostra as outras situações em paralelo dos outros personagens, Uhum. né? Que ela não vivenciou, né? Você volta no tempo. Mas de grande parte em cima dela mesmo. Exatamente. É, a maior parte do livro é ela e ela, né? Digamos assim. É, Ela e ela. do ponto de vista. Mas no final das contas, até que muitas pessoas que leram gostaram da personagem, É. da Carla. Teve, acho que até agora, eu não sei se todo mundo que leu comentou comigo, acredito que não. Acredito que teve pessoa que leu e não falou nada. Às vezes até pessoa que eu não conheço, né? Hum. Mas teve só duas pessoas que até agora não gostaram da personalidade Ah, dela. A maioria das pessoas gostaram, sabe? Teve até uma menina que comentou, eu nem lembro onde é que eu vi esse comentário, acho que foi no Instagram, desses perfil literário, sabe? uhum. Que a menina comentou do livro, que ela gostou do livro, gostou da história, gostou das paradas e tal. Mas no final ela só falou: minha única crítica ao livro é que eu não gostei da protagonista e da sua visão de mundo. Assim, ok. Ah, tá bom. Ok, ok, legal, legal. Eu até entendo o porquê dela ter falado isso. Ah, pois Mas é é. aquilo, ponto de vista da Ah, pessoa, né? é. Não tem como agradar todo mundo. Uhum. Isso é normal, é Mas, gosto, né? voltando àquela.
aquela hacker, né? Aquela prisioneira, como é que veio a ideia dela em particular? Porque, de fato, ela fica deslocada do restante da história, né? Só no final que Uhum. vem uma conexão. Sim, Você colocou ela ali também para dar já um link com o segundo livro, junto com a Carla. Qual que foi, foi a tua inspiração para ela? foi também. Inicialmente, assim, eu gosto de personagens excêntricos, personagens Uhum, bem diferentes. E a Natasha, como ela é apresentada da primeira vez e ela é levada ao livro inteiro, ela é uma pessoa, no mínimo, bem singular, né? Você vê sim. primeiro fisicamente, tipo, apesar dela, uma jovem, né? Eu não lembro quanto, uns Uhum, 20 e poucos anos, talvez. Mais ou menos, 20 e poucos anos. É uma jovem, só que, tipo, ela chega numa cidade no meio do nada, toda acorrentada. Tipo assim, é, todo mundo fala das coisas que ela fez, ela é uma terrorista e tal, como é que chama? Cyberterrorismo, né? Que cyberterrorista. ela faz. E ela é toda louca, tipo, o cabelo dela tem 3 cores, ela tem heterocromia, ela é pálida pra cacete, ela é toda diferente. É, E quando ela é presa, ela conversa devagar, ela conversa pouco, ela tem uns olhares estranhos, estilos tenta estranhos. manipular as pessoas, né? Então eu criei ela para ser o personagem excêntrico da história. Só que, tipo, ao mesmo tempo, eu pensei em linkar ela com a Carla por conta Uhum. logo no começo da investigação, isso no primeiro capítulo do livro, é encontrado o notebook das pessoas, né? E ninguém consegue quebrar a Sim, senha deles. isso aí. Então, o intuito, eu coloquei a hacker para em algum momento da Para tentar história uma ajudar, precisar da entendi. outra, né? Uma Uhum. precisar da outra. Agora, o que vem depois dessa ajuda, aí É, foi meio que um improviso de última hora também. Foi um jeito de, tipo assim, quando eu estava terminando o primeiro livro, comecei a pensar no segundo, eu tinha que criar links, né, entre as histórias. é. Ou não, eu podia fazer histórias avulsas, mas não era a minha ideia. Não, mas eu acho que precisava sim, porque a participação dela acabou ficando pequena, né? Mais Sim, pontual ali, né? Nessa ajuda mútua. o livro, a presença dela nesse primeiro livro foi bem assim, que nem você falou, bem pontual, bem introdutória, né? Foi, É foi meio legal também, tipo, foi interessante, sim, né? é meio tipo, tem essa personagem aí. O que vocês acham que vai acontecer com ela? Foi mais para dar umas instigadas, É, né? E mas realmente é. ela é bem deslocada inicialmente, né? Depois, quando linka, Inicialmente, tem uns porquês dela estar ali, né? Dela aparecer. é. E no segundo livro também ela é bem abordada, tem muita cena com ela. É. Mas foi mais É. um link inicial, a introdução de um personagem que eu iria aproveitar depois. Uhum, Né? entendi. Isso ia me trazer também para a próxima pergunta, né? Desses links para o próximo livro, né? Para quem leu o primeiro, o que Uhum. esperar mais ou menos no segundo, sem dar spoiler. Sim, sem dar spoiler é Vai continuar difícil. em Viçosa? Tá, ó, vai continuar em Uhum, Viçosa, o núcleo, né? O uhum, segundo caso, ele se estende para mais lugares, inclusive o segundo livro tem cena, o primeiro também tem, mas o segundo tem mais cenas em outros lugares, né? Tipo, tem uma cena lá que a Carla precisa ir a Belo Horizonte, tem uma personagem que vem da Inglaterra para o Brasil, porque legal. o caso que ela estava lidando lá meio que coincide em partes com o caso que a Carla está lidando aqui, e as duas acabam se ajudando, né? Uhum, Tem isso. Então, tipo, mas o núcleo mesmo se concentra em Viçosa. A maioria dos personagens volta. Não, acho que uhum. a única personagem nova que é relevante para a história é essa da Inglaterra, essa inglesa que vem para cá, que ela na verdade não é inglesa, ela é brasileira, só que ela foi para lá, trabalha Vai lá e ela passar volta. lá. Para justificar o fato dela e a Carla se entenderem, né? Porque a Carla não fala inglês. Então, tipo assim, na Ah, verdade é tá. a moça que fala português, né? Então, quando ela Uhum, vem, a comunicação é feita de boa, né? E vai ter isso e vai ter, claro, vai ter mais da Carla fazendo carlices, né? E no uhum. segundo livro elas são um pouco mais, como é que eu vou dizer, acentuadas, um pouco mais acentuadas do que às vezes até um pouco mais grotescas, dependendo da situação, por conta de algo que acontece no final do primeiro livro, né? Eu não posso contar porque é spoiler, Uhum, mas isso
gera consequências no livro 2, sabe? Ah, tá. Então tem a continuação, muita coisa semelhante, né? No entanto, o nível discricional diminui consideravelmente, porque é a mesma cidade, Uhum. É a né? mesma Então, não, cidade, já introduziu os personagens também, entendeu? não tem, só tem um É. personagem novo, né? Então não tem muito que ficar introduzindo, é mais história mesmo. E apesar de que o segundo livro é bem maior que o primeiro, tipo, o segundo Hum, deu 350 páginas. é. Ele ficou 80 É, não páginas bem maior maior que o também, primeiro. não. 80, né? Quase 100 páginas maior. Só que o Uhum. segundo eu fiquei com medo quando eu escrevi ele de ter perdido um pouco o fio da meada, porque eu tive que parar no meio, porque Hum, no meio do livro foi o período que eu tive que fazer a qualificação no doutorado. Então eu tive que parar no uhum. meio para poder escrever qualificação, corrigir qualificação, preparar a defesa, fazer defesa. Então fiquei uns 3 meses parado, depois voltei escrevendo. Mas no final das contas parece que encaixou bem. Pelo Ah, que menos bom. uma amiga minha leu e não sentiu um problema, não. Mas você falou que já tem um terceiro também escrito. Sim, eu escrevi o É, né? terceiro. O terceiro também passou por coisa semelhante. Eu também parei no Hum. meio, mas não foi culpa da universidade, mas eu tive bloqueio. Eu Ah, fui, entendi. eu fui escrevendo e quando eu terminei o segundo capítulo, eu não sabia mais o que fazer. Hum. Eu tô assim, eita ferro, caralho, eu vou ter que ler de novo para ver o que que eu vou, como é que eu vou continuar. Quando eu reli, eu não gostei do que eu tinha escrito. Ah, entendi. Eu tô assim, Cara, nossa, é, isso aqui tá ruim, vou mudar isso. Ah, tá vai, sem quer saber? graça, tá É, tá sem sem sentido. graça. Tipo assim, já tinha entregado coisa que não podia no primeiro capítulo. Então, assim, não Hum. quer saber? Vai se lascar, não vou escrever essa porra mais não. Mentira, eu iria voltar. Só que eu parei. Uhum. Eu me dei uma folga da Carla e fui escrever outra coisa. Na Hum. época, voltou à minha mente uma história de fantasia que eu tinha pensado nela em 2014. Olha que Uhum. doido. Eu escrevi o Nobres Razões em 2017. E o segundo, que é Donzela do Inferno, comecei no final de 2017, terminei no meio de 2018. Minha qualificação foi Uhum. junho, começo de junho de 2018. Não deve ter terminado um pouco depois, ali para agosto, mais ou menos. E quando eu fui escrever o terceiro, aconteceu isso no final do segundo capítulo. Eu dei o bloqueio, eu reli e não estava gostando do que eu tinha escrito, mas também não deletei nada. Larguei o arquivo lá. Hum. E essa história de fantasia me voltou na cabeça e eu meio que desembolei ela, assim, 2/3 dela, porque eu pensei em história para 3 livros, escrevi 2 dos 3, o primeiro e o segundo. E aí, quando eu terminei o segundo, eu falei, não, vou voltar para aquela história da Carla lá para tentar terminar com ela, né? Porque para não ficar pendente. Hum. Aí eu voltei, reli o que eu tinha escrito, mudei um monte de coisa e aí consegui levar até o final. Aí terminei. Caraca, que interessante, né? Deve ser complicado porque às vezes você tá lá na frente, lembra de um detalhe, aí você muda aquele detalhe do começo, mas aí de repente esse detalhe que você mudou tinha um impacto em alguma outra parte que você pode não estar lembrando também, né? Então Uhum. tem que ficar bem atento nessas revisões. Tem. E o pior, às vezes, é quando, tipo assim, você está escrevendo uma parada e você coloca um negócio no começo, você pensa, isso aqui lá na frente vai acontecer isso, isso e isso. Aí chega lá na frente e você conta uma parada diferente com aquilo. Caramba. Aí meio que Aham. dá pau, porque às vezes você esquece o que você escreveu no começo. Sim, com Você esquece certeza. detalhe. Aí Caraca. tem que ficar meio que esperto nessa coisa. Inclusive, no segundo livro, né, que é A Donzela do Inferno, quando eu recebi a revisão, tinha acontecido isso em 2 coisas. Em 2 detalhes Hum. mais para frente, a revisora marcou assim e falou, uai, mas não era isso? Aí eu tive que voltar lá Caramba. atrás e mexer. Aí foi Mas, consertando, né? Caramba. não foi detalhe muito grande, não, sabe? Foi detalhe Aham. menor, assim, não impactava tanto na história, mas para manter a coerência, né? Ah, ainda bem que tem essas revisões, então, para isso, né? Pois é. Porque Mas eu. você faz tudo só escrevendo mesmo, tipo no Word, ou você faz algum mapa mental? Não, eu uso um aplicativo que chama YWriter, né? Hum. YWriter. Ele é mais ou menos um mapa mental em forma de aplicativo, né? Hum. Então, nele você abre ele tem não é bem 2 tabelas, tem 2 áreas assim. A área de cá é onde você coloca os capítulos. Aí você clica em Hum. um capítulo, ele abre uma aba do lado com as cenas daquele capítulo.
sabe? Então, aí quando você clica em uma cena, você consegue colocar ali o conteúdo, né? Escrever o que você quer e colocar uma descrição Entendi. tipo resumida. Breve, né? Resumida. Então, o que eu faço? Eu Legal. penso num capítulo, aí boto lá Aham. um exemplo, 10 cenas. Cena 1, aí eu escrevo lá, fulano faz isso, isso, isso. Cena 2, fulano faz isso, isso, isso. Cena 3, acontece isso, isso, isso. Então, eu vou planejando ali, usando esse... Só que eu fui descobrir esse aplicativo depois que eu escrevi a Donzela. Olha só, bem depois. Então, o que eu Interessante. faço? Quando eu quero colocar um negócio no capítulo 1, que ele vai ter consequência no capítulo 5, nesse aplicativo eu já vou no capítulo 5 e já escrevo a consequência, para depois não dar problema, Aham. sabe? Então, aí dá Entendi. para você organizar tudo bonitinho. E uma vez que está organizado, cai naquilo que a JC falou no dia que ela conversou aqui com a gente. Depois que você organiza tudo bonitinho, você não precisa nem escrever na ordem. Né? Você vira falar, eu tô ansioso para escrever essa cena. Você escreve uma cena antes da outra Aham. e Aí tal. depois volta. Você consegue fazer esse tipo de coisa. Na fantasia que eu escrevi, acho que o grupo protagonista são 6 personagens, se eu não me engano. Acho que são 6 mesmo. Acho que são 6. E tinha cenas esporádicas onde eu conto detalhe de um personagem ou de outro, que é uma cena assim, fora da narrativa principal. Uhum. Tá lendo em algum momento, tem tipo um flashback, ou tem Sim. conta algum detalhe diferente. Então aquilo ali eu não precisava escrever na ordem, podia escrever antes, Ah, escrever depois, porque a narrativa tá exatamente. rolando aqui, ó. Eu tenho aqui uma cena aleatória, uma cena aleatória, uma cena aleatória. Só algumas coisas que se interceptam ali, né? Que fazer sentido. Não Mas, de é fato, assim. dá para fazer em paralelo, na verdade. Uhum. Ah, É claro, legal. você tem que tentar sempre manter a coerência, né? Eu Ah, fico imaginando uma pessoa de TI escrevendo um livro desses. eu não Cria consigo. identificadores ali para os principais personagens, Vocês vão criar principais uma fatos. rotina lá no, Aí no, no C++ fazem os para links criar. no banco de dados. Aí Não, isso chega aí lá já. na frente, se tiver alguma coisa incoerente, ele já aponta, ó, se você fizer isso aqui, essa alteração, pode gerar impacto naquilo, naquilo, naquilo. É que nem Uhum. fazer levantamento de requisitos em sistemas, né? Tem que tomar cuidado para os requisitos são dependentes. Aí eu já não entendo Mas nada aí disso aí é que você está loucura. Vamos lá. falando. Isso aí é outra conversa para outro dia. Isso aí eu já não sei. O Ah, meu é só lá no iWriter mesmo, coloco as coisas e mas legal esse ainda aplicativo. costuma sair umas incoerências ainda, quando você não é muito esperto. Muita coisa acontecendo, né? Muita coisa. Bem Mas, legal. mas essa aí é a ideia, esse aplicativo aí que eu uso. É muito bom, inclusive, é gratuito. Recomendo. Excelente. É em inglês, mas é gratuito. Então, tipo, mas mesmo Uhum, assim, recomendo para quem quiser. Ele tem muita opção que eu não uso. Eu mesmo me limito ao uhum. básico dele, sabe? Mas ele tem muito, tipo assim, ele tem banco de personagens. Lá viu? Você vai colocando lá o personagem com a descrição deles. Então, eu falo assim, não, vou me Uhum. limitar, eu vou usar só o básico mesmo, que é só o que eu preciso. Aham. Bacana. Uma Geralmente eu faço curiosidade. um bloco de notas com banco de personagem. Para separado é mais fácil de Hum, acessar. Só abre o bloco de notas, o bloco de notas já tá tudo. Adoro o bloco de notas, é lindo. entendi. Lindo. E uma curiosidade, alguém já ofereceu fazer um teatro, uma série sobre o seu livro? Olha, ainda não. Acho que ele tá bem Acho que vale muito no a pena. underground ainda, sabe? Ele tá Vamos bem no. divulgar aí, pessoal. Deixa que vamos ver que vale a Pois pena. é. Tem Acho que ia ficar bem uma, bacana. uma amiga minha que já apareceu aqui no podcast 2 vezes, que é a Laís, né, lá do teatro, né? Uhum. Ela leu o livro e tal. E ela gostou também bastante da história e tal, tanto desse livro quanto de uns contos que eu fiz. Ela também gostou desses pequenos contos que eu fiz. E ela sempre fala, né? Fala, se o seu livro dá para adaptar como um filme, como não sei o Uhum. quê. Você devia dar uma divulgada mais ou mandar para alguém que tem esses contatos e tal, porque para você conseguir, você, um total desconhecido como eu, é difícil chegar nesse povo, né? Você tem que conhecer O alguém que podcast já está aí para tem isso, ó. contato lá dentro. Pois é. É. Já tem contato lá dentro, aí você faz a ponte, né? Ele faz só a ponte. Uhum. Mas eu ia achar que acho que ia ficar da hora, sabe? Com certeza. A Quando eu adaptaçãozinha estava dele. lendo, eu ficava vendo, caramba, uma adaptação aqui para a TV, como uma série, né? Um curta, ia ficar bem, bem interessante. Acho que um filme dá, né? O Um caso é filme, pequeno e tal, um filme ali de 1 hora e é, 40.
Acho Já vi que tanto filme funciona. muito pior, que foi em 2 horas e meia. Então, Nossa, eu também. Nossa, e é, bota muito nisso, viu? Meu é, Deus é. do céu. Tem uns filmes que eu olho assim e falo, meu Deus, como é que alguém patrocinou esse negócio? Pois é. Filme Ou o horrível. filme é até bom, mas assim, de 2 horas e meia, você vê se ele fosse 1 hora e 20, ia ser Uhum. ótimo. Sim, tem muito filme assim também, enrolado, É, né? Aí você fala, enrolado. nossa, tem metade dele ali não serviu para nada. Você É, pode tirar que o filme continua funcionando. pois é. Tem disso também. Mas foi legal, mas no final das contas, É. tanto escrever o livro quanto o processo da publicação foram processos interessantes. É isso que eu ia perguntar, como que foi para você trazer o livro ao público, né? Quais que foram as dificuldades que você teve? E Sim. antes disso até, né? Como é que você decidiu se tornar um escritor, né? Por que que você pensou, até não vou fazer um livro? Você acordou um Hum, dia, eu acho que eu vou escrever uma história. Na escorreguei na verdade, casca de sabe que banana, não, né? né? No Falei, próprio livro, porra. no próprio livro você escreve essa história, né? Que você fez uma historinha, né? Conta aí pro público, né? Como que você Aham. descobriu Tem nesse seu primeiro talento. livro lá nas notas, né? No final, eu vou contar um É, resumo aqui de como é que foi. É assim, eu nunca. Eu sempre gostei de ler, desde pequeno. Isso eu sempre gostei de ler. Não quer dizer que eu lia sempre, mas eu sempre gostei. uhum. Coleção Vagalume, então, devo ter lido uns 20. Para quem nunca leu Coleção Vagalume, eu recomendo. Tem livros ótimos. É, Mas aí teve um dia, eu já estava na faculdade, nunca tinha escrito nada antes. Já estava na faculdade, na universidade, fazendo curso de inglês, e a minha professora, ela pediu, ela deu, era Dia dos Namorados, coincidentemente, que nem Caramba, ontem era a é. mesma situação, e ela colocou umas palavrinhas no quadro lá, tipo, essas palavrinhas clichêzona, né? Date, Uhum, ela aula de inglês, né? Girlfriend, boyfriend, party, kiss, não sei o que, essas paradas, bem tipo assim, uhum. Dia dos Namorados, até porque ela era bem melosinha. Aí, e pediu para a gente escrever uma redação, em inglês, obviamente, sobre o Dia dos Namorados. E eu esqueci da redação. A gente tinha aula como é que é? 2 vezes por semana. E eu esqueci da redação. Eu fui lembrar na véspera à noite. Eu disse, Uhum. caramba, velho, tem a redação de inglês para fazer. Ah, vou fazer agora. Só que eu tô assim, eu olhei para as palavras, só aqueles trem romântico. Eu não gosto de história romântica. Eu não assisto filme de romance no comédia, não assisto essas coisas. Nada História contra quem romântica. gosta, mas eu não gosto. Aí tô olhando porque eu falei, caramba, velho, mas isso aqui só vai dar para escrever umas histórias bosta. Ah, velho, eu vou dar um migué nesse exercício, não vou fazer não. Só que aí depois eu pensei, eu falei, não, eu vou ser o diferentão, eu vou escrever a história de uma menina que mata seus namorados. Aí vai ser da hora. Eu vou conseguir usar todas as palavras e vou colocar o cara do caso da menina que mata os namorados dela, e foi isso que eu fiz. E Já começou entreguei, aí. e entreguei no outro dia, tipo assim, rindo por dentro, né? Eu falei, pronto, eu fui para fazer um negócio sério, acabei fazendo um trem zoado, mas Uhum. meio que sem querer, o intuito foi sério. E acabou que a minha professora gostou da história, porque Inusitada, né? eu pensei totalmente fora da caixa, né? Todo mundo escrevendo, Sim. até porque na turma só tinha eu e mais um homem, e 12 meninas, sabe? Na turma. Aí as menininhas tudo escreveu historinha romântica. O outro homem da turma, que era até da minha sala da física, a gente fazia esse curso junto, ele Hum, escreveu tipo um talk show, uma entrevista, que foi legal também, foi diferente. interessante. E eu escrevi essa história meio de terrorzinho, de assassino e tal. Aí a minha professora me elogiou, ela gostou da história e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, olha só, velho, eu criei uma história Uhum, legal, bacana. Será que eu dou para isso? Será que rola? Naquele uhum, dia, quando eu fui embora, eu gastava 15 minutos a pé na universidade da minha casa. Naquele dia que eu fui embora, eu tô assim, eu vou gastar esses 15 minutos criando uma personagem. uhum. Assim que eu chegar em casa, eu vou escrever um capítulo de uma história com ela. Se der 3 páginas, eu continuo escrevendo. Se não der 3 páginas, eu não mexo com isso mais, não. Deu 4 páginas e meia. Legal. Ó, legal. Aí eu levei aquela história até o final, escrevi aquela história. Ficou pequena, ficou meio bosta, mas foi uma primeira experiência, né? Depois eu cheguei a escrever outra, também pequenininha também, tipo 60 páginas, 70 páginas. E também meio, tipo assim, cheia das incoerências, Uhum, só mesmo para treinar, sabe? Para desenvolver sim. a narrativa.
Acho que eu tenho elas ainda em algum lugar. Enfim. E foi, só que eu parei depois, universidade, né? A época de graduação é foda, é 6 matérias, é iniciação científica, um monte de coisa, aí você não tem muito tempo. Então eu fiquei naquela, escrevi um pouquinho, uns 4 páginas, parava. Escrevi um pouquinho, parava. Mas a ideia sempre ficou na cabeça, sabe? Uhum. Até que eu vou resumir um cadinho para não tomar muito, não cansar muito a beleza de quem está ouvindo. Quando eu estava no segundo ano do mestrado, aí de fazer essa redação até o segundo ano do mestrado, passaram-se 5 anos, né? 2010, 2015. Em 2015, eu estava no segundo ano do mestrado, e tinha uma menina que trabalhava no mesmo laboratório que eu, que ela adorava escrever poesia. Ela escrevia muita poesia, umas poesias muito boas, inclusive. Ela fazia uns jogos de palavras sensacionais. Aí abriu, e eu nem sabia dessas coisas, e rolava em Viçosa todo ano um concurso de literatura no departamento de letras. E tinha a categoria conto e a categoria poesia. Eu não sabia disso. Aí ela veio me falar. Cláudio, eu sei que você escreve e tal, vai ter um concurso de literatura, eu vou concorrer para poesia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vou tentar essa porra aí, por que não, né? De graça mesmo. Aí eu fui e escrevi 2 contos, um conto de drama e um conto de terror, e o conto de terror foi aprovado. Ele foi aprovado e os contos aprovados eram publicados em uma coletânea. Esse eu lembro. Eu era do sótão, né? Qual que é o nome? O sótão era o de drama, né? E tinha o de terror, que era o Na Escuridão do Próprio Lar. Na Escuridão do Próprio Lar. Né? Que era da menina esquizofrênica. Mas o do sótão é um drama que também é meio dark, né? Interessante. Sim, ele é um drama, ele não é um drama romântico, né? Ele é realmente um drama mais, como é que eu vou dizer, mais fúnebre. Exato, né? Digamos. mais fúnebre. Ele é mais fúnebre, porque ele lida com lembranças e morte, né? Assim, basicamente, o sótão é a moça que acha coisas no sótão que remetem ela a fases da vida, né? Fases boas e fases ruins, né? E Na Escuridão do Próprio Lar é da menina esquizofrênica. E eu dei spoiler. Muito bom. Eu acabei de dar spoiler. Já deu spoiler. Mas leiam mesmo assim, eu agradeço. Sim, é rápido e vale muito a pena. 10 páginas. E ele foi eu acho que o do sótão não foi aceito, porque ele trata de temas, tipo assim, algumas lembranças da protagonista eram lembranças universitárias. E uma dessas lembranças universitárias era de um menino que suicidou. Era um amigo dela, ou amiga, não lembro, que suicidou. No coisa. Isso aconteceu em Viçosa, não sabe? Tipo, inclusive isso aí foi baseado... isso foi baseado em um amigo meu que suicidou, sabe? Nossa. Na universidade. Então, tipo, acho que foi por isso que eles não aceitaram. Acho que por isso que eles falaram, não, mexe com isso aqui não, bobeira. Você quer cutucar a ferida. Mas o outro passou e tal. E aí, ser aprovado nessa coisa, nesse concurso, me animou ainda mais. Deu confiança, né? Deu confiança. Então, dali para frente, eu comecei a bolar muita história. Só que nunca ia para frente. Eu pensava um pouquinho, escrevia um pouquinho e ia para frente. Pensava um pouquinho, escrevia um pouquinho e ia para frente. Até um dia, aí já no segundo ano do doutorado, 2017, uma amiga me falou de um livro de um brasileiro, que o escritor, e ele foi publicado, acho que pela Intrínseca, sei lá. Ele foi publicado por uma editora grande. Não sei se foi Intrínseca, Companhia das Letras, alguma coisa assim. E ele era mais novo que eu. Aí eu falei, porra, claro que não desmerecendo o cara, né? Pelo contrário. Não li o livro dele, mas eu acredito que seja muito bom. Pensei, o cara é mais novo que eu publicou, sinal que eu posso também. Sabe? Não é tipo assim, eu não fiquei com inveja do cara, ele publicou e eu não. Falei, não, se o cara pode, eu também posso. Sabe? Assim, eu vi aquilo como incentivo. Isso, como incentivo, motivação, né? E aí eu pensei, caramba, uma primeira história tem que ser... Que tipo de história que as pessoas gostam de ler? Não sei se é necessariamente o tipo de história que eu gosto de contar. Então eu pensei, qual que é o estilo mais comercial possível? História policial. Romance policial. Entendi. Aí foi onde eu comecei a pensar no Nobres Razões. Aí outras coisas que vieram na sequência, eu já até comentei aqui, né? Criar uma personagem
personalidade forte, que ninguém ia gostar, usar a Viçosa porque era um cenário que eu já conhecia, e Já também podia usar conhecia. personagem para falar mal dele. Vida universitária também, que você já Vida conhecia. universitária, que eu estava imerso nela, tipo assim, poderia fazer algumas críticas pontuais a estereótipos universitários, né, esse tipo de coisa. Aí o resto foi coisa que a gente já comentou aqui, né? Qual foi a outra pergunta que você fez, além dessa, além do começo? As dificuldades da publicação. A dificuldade da publicação. Isso, boa. Então, vou falar agora. Eu gastei mais ou menos 3 meses para escrever Novas Razões. Eu realmente estava empolgado. Foi uma história que realmente fluiu. Foi rápido. Foi. E ela eu escrevi basicamente no improviso. Isso que é muito doido, eu não planejei. Eu fui... Foi a única. Todas as outras foram planejadas. Ela não, ela eu fui escrevendo no feeling. Chegava da universidade, sentava, escrevia o que vinha na cabeça. Escrevia o que vinha na cabeça, tentando, claro, encaixar com o que eu já tinha escrito antes. Então, ela foi meio que construir um castelo de Lego, sabe? Só que no improviso, ali na hora. Aí saiu o castelo tudo torto, né? Tudo errado, tudo coisa, né? Enfim. Mas aí depois... Aí eu deixei ela guardada. Porque, tipo, editora grande, que fazem a famosa publicação tradicional, né? Que é eles investem o dinheiro em você, né? Tipo, eles te escolhem, eles fazem tudo. Com editora grande é muito difícil. É muito difícil. Ou você é muito picas, ou você é muito foda, ou o seu tio trabalha na editora. Conhecido, o famoso QI. É o famoso QI, exato. Mas eu até entendo por que disso, porque eles têm que ter retorno, né? Claro. Então, um escritor amador novato não é certeza conhece, de retorno. Ninguém conhece, exato. Tem editora grande que até publica, só que aí você tem que pagar, né? Por exemplo, o meu livro, Esse Novas Razões, antes dele ir para a editora Sina, eu cheguei a mandar ele para a Novo Século. A Novo Século ela é relativamente conhecida, eles aceitaram o meu livro, A Novo Século. Só que eles falaram, a gente aceita, custa tanto, sabe? E é aquilo, aceita, pagou, imprimiu, eles te entregam lá os 500 livros na sua casa, você se vira para vender. Se vira para vender, não sabe? O investimento é alto, não é tão barato assim não, sabe? Então teve isso, eu cheguei a mandar para a editora maiorzinha que eu mandei, porque ela recebe originais o tempo todo, é a Darkside, mas com certeza não foi aprovada porque eu nunca recebi resposta. Né? E a Darkside também, o foco dela é mais terror, não é tanto policial, então, ok. Aí, resultado, aí eu comecei a procurar por outras editoras, né? Tipo assim, comecei a procurar, olhava, por exemplo, a editora Rocco, que é uma editora que ela abre editais para escritores amadores de vez em quando, né? Só que eu nunca dei sorte de entrar no site com coisa dela aberta. Companhia das Letras, mesmo esquema, Record, mesmo esquema. E eu olhando isso. Em 2018, no final do ano, eu conheci a JC na Comic Con, né? Que era quando ela estava fazendo o financiamento do livro dela, né? O Inimigos Mortais. Conheci ela, peguei o cartãozinho, apoiei, eu tenho o livro, tá lá em casa. Tá não aqui, tá na casa dos meus pais, lá em Rio Pombo. E ela publicou por uma editora pequena, aí do Rio, chama editora Lura, se eu não me engano. Aí eu comecei a olhar editores pequenos, editoras menores, assim. Aí, na verdade, que eu fui descobrir essas editoras menores. Né? Porque não é fácil você achar elas no mercado, né? Você chega na livraria, só tem lá Companhia das Letras, Intrínseca, Rocco, só as grandonas, né? Editora, então, tem a editora da Globo também. Como que você conheceu essas menores? Você perguntou para ela, referências? Não, na verdade, não exatamente. Tipo assim, quando eu vi que o dela era da Lura, eu comecei a pesquisar sobre a Lura, especificamente. Aí eu pesquisei no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, e dali eu fui achando outras. Entendeu? Foi no Instagram mesmo, tipo assim, de uma eu fui achando outra. Aí você passa por um perfil literário, esse perfil literário tem colaboração com uma outra editora pequena, você descobre a outra, descobre a outra, descobre a outra, e por aí vai. E aí, numa dessas brincadeiras, eu cheguei na editora Sina, que é a que publicou o meu livro. Cheguei na editora Sina e eu lembro que dela, no site dela, eu entrei no site dela e lá estava bem não sei se eu posso falar que estava bem escancarado, ou se era porque eu estava procurando com muito afinco e eu achei muito rápido, não sei qualquer coisa.
E eu vi lá a parada, se você tem interesse em publicar com a gente, mande seu original sem compromisso, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, também fácil demais, né? Joguei no Google para achar uns reclame aqui, umas paradas assim, Aham, tava muito bom. né? Tava muito bom pra ser verdade. Fui também na É, página dela, na parte dos marcados, para ver quem já publicou e marcou a editora, para ver. e, E eu não vi reclamações, eu vi muitas pessoas falando muito bem da editora, sabe? Falei, custa tentar, né? De graça mesmo, tem injeção na testa. Então, aí, injeção do Covid na testa, né? Aí, meu, aí fui pra... Eita, perdi. O Reclame Aqui. Aí eu olhei lá, não reclame. tinha, não tinha reclamações. Foi, tipo Uhum. assim, tem a galera falando bem, eu tô assim, massa, eu vou mandar, mandei. E lá eles prometiam responder em 15 dias. Sabe o que eu achei foda? Então, assim, vou mandar, custa nada bem, mandei. E eles me responderam com uma avaliação muito boa do meu livro. Se eu não me engano, eu cheguei a te Legal. mostrar na época. Eu não lembro Aham. se eu te mostrei, acho que sim. Aí você mostrou sim. Mostrei, né? Então, tipo assim, foi Uhum. que me surpreendeu. Então, assim, caramba, eu não escrevi isso aqui, não. Pô, doido? Aí eu disse, então fechou, vamos desembolar com eles então. O editor, tipo assim, eu sei que quando você é escritor amador, você tem que começar assim, né? No começo, Uhum. é uma coisa que eu sempre falo. Todo artista, seja ator, músico também sofre muito com isso. Escritor, a grande maioria dos artistas iniciais paga para trabalhar, né? Ele É. começa É, o sinal dessa conta muda um tempo depois que você ganha público, né? na Mas verdade, é quando você está inovando num produto também, né? De certa forma. também. E a arte é uma inovação, de certa maneira. A arte é sempre uma inovação, né? Pelo É, menos precisa ser, né? deveria. É. A boa arte é uma Uhum. inovação. Então, então, no começo você vai pagar para trabalhar, não tem jeito. Né? Assim, as pessoas Sim, precisam te conhecer, você tem que investir inicialmente, claro. né? Para receber aquilo de volta. Essas bandas gigantescas hoje em dia foi tudo assim no começo. Né? Também. Ninguém É. conhecia. Aí eu fiz isso, aí eu entrei em contato com eles e tal, eles me mandaram a proposta de publicação. E eu vi a proposta e realmente era uma proposta muito em conta. Só que eu não tinha o dinheiro, né? O bolsista, universitário, metade do dinheiro vai embora com aluguel e comida. Eu não Sim. tinha dinheiro para pagar o resto. Aí a gente começou a conversar, troca e-mail para um lado, e-mail para o outro, e-mail para um lado, e-mail para o outro. Um faz uma sugestão, outro faz outra, e fica naquilo. Até que em um momento, a dona da editora, ela me pediu o WhatsApp, falou, não, pelo WhatsApp vai ser mais fácil da gente conversar a respeito disso. Beleza. Uhum. Aí foi ali que a gente resolveu. Ela falou: olha, você paga o serviço da editora inicialmente e o valor da impressão você joga para o financiamento coletivo, que aí a pessoa que comprar o livro já está pagando a impressão do próprio livro. Então, bate martelo, é isso mesmo. Legal. E foi isso. Aí em 2020, né, 2020 o financiamento saiu no começo do ano e em julho ou junho, por aí, acho que foi junho. Uhum. Em junho começou os envios do livro, né? Então no meio do ano todo mundo tinha o primeiro livro. Mais ou Que menos bom. essa a minha experiência. Eu E como é que tenho, tá? Como é que estão tuas vendas até agora? Você tá indo bem? olha, eu confesso que eu não sei muito bem como é que tá não, sabe? Tipo, porque eu esqueço de olhar essas coisas. Eu confesso que eu sou meio largado por esse tipo de coisa. Mas de vez em quando eu sou surpreendido por uma ou outra pessoa que me marca no Instagram com a resenha do livro. Sabe, tipo assim, Legal. pessoas avulsas, de vez em quando. Não tá, Avulso claro, aleatório, você não conhece. não tem, tipo assim, uma frequência muito alta e tal, mas ok. Mas de vez em quando eu entro na Amazon, aí tem lá um comentário novo, uma nota Uhum. nova e tal, esse daí eu acho bacana. É bacana, né? Podia, tipo assim, podia ser. Claro que a gente sempre quer que seja mais, né? Mas tá bom, tipo assim, tem pessoas conhecendo o livro devagarzinho, acho que tá O teu legal. primeiro livro, né? Né? Eu tenho 3 exemplares dele guardado ali, desse primeiro livro, que eu tenho vontade de mandar para, tipo assim,
contatos meio que específicos, sabe? Se eu acho um contato, alguma coisa de algum roteirista que já fez alguma série em algum lugar bacana, tenho vontade de mandar para ele. Só tipo assim, falar, toma aí, vai que você acha interessante, não sei o quê. Se não achar também, obrigado pelo tempo, sabe? Tipo, mas tem que tentar, tem que dar uns tiros, né? Não tem jeito. Então, além de romance policial, você tinha falado no começo também, já pensou na área de fantasia? Sim, eu cheguei a escrever, né? Eu cheguei a escrever, eu jogo RPG, né? Gosto muito de RPG, então, tipo assim, até mesmo de videogame, Final Fantasy, essas coisas, a gente até fez um podcast sobre Final Fantasy. Então, tipo, o tema fantasia também me agrada muito, porque é um ambiente que você pode fazer literalmente o que você quiser, né? Você dita as regras do mundo, né? Então, a minha fantasia, eu fiz isso. E nela, eu misturei tudo que eu podia, só que eu fiz os seres de acordo com a minha cabeça, sabe? Eu não peguei regras específicas. Então, por exemplo, e literalmente tem tudo misturado. Logo no primeiro capítulo, o protagonista acorda numa floresta, o celular, foco nisso, o celular e o notebook dele não estão funcionando, e na página seguinte ele já está sendo perseguido por dinossauros. E em quatro, não, um pouco mais, umas 10 páginas depois, ele é salvo desses dinossauros por uma fada que solta poderzinho pela mão. Tipo Dragon Ball Z, sabe? Sim. E não é uma fada. Mistura várias. E não é uma fada. Mitologias. Sim. E não é uma fada bonitinha que nem todo mundo vê no tipo, Peter Pan, essas coisas. Não, a minha fada parece meio que uma reptiliana. Ela tem escama, o olho dela é meio insetoide, meio grande, assim. Ela tem. As asas dela são meio que. Como é que eu vou dizer? Mais grossas, mas parece uma toalha, não é bem aquele negócio delicadinho, sabe? Ela é um pouco mais meio monstrenguinha, sabe? E, tipo, quando ela não tá voando, a asa ela usa tipo, de vestido. Ela tem um vestido, mas ela fecha a asa em torno do corpo dela, assim, tipo, fica meio que um outro vestido por baixo do vestido de baixo. E ele é uma fada que praticamente ela voa muito pouco. Então, tipo assim, eu tento criar essas coisas. Aí ele até pergunta em algum momento, fala, nossa, mas você tá caminhando aqui, por que que você não voa? Tipo assim, você tem asa. Ela vira e fala, nossa, você já parou para pensar o esforço que é voar? Ficar batendo asa, eu tenho que aguentar o meu peso, tem todo o problema de aerodinâmica, não, andar é mais fácil. Tem que precisar mesmo, né? Ela fala, não, andar é mais fácil. Pra fugir. Exato. Ela, tipo assim, ela usa o voo só em situações muito específicas. E além disso, eu misturo mais coisas nessa história de fantasia, sabe? Tudo que me vem à cabeça, eu vou colocando lá no meio. Só que eu sempre tento mudar do que todo mundo conhece. Eu sempre tento colocar alguma parada um pouco mais diferente, assim, só para, tipo assim, não ficar mais do mesmo, né? Sim. E eu tentei misturar, no entanto, até essa trilogia se chama Império Atemporal. Atemporal por causa disso, porque tem características de todos os períodos da linha do tempo condensados em um mesmo lugar. Sabe? Então você tem dinossauros, você tem civilizações, e em algum momento da história você encontra coisas mecânicas, tecnologicamente desenvolvidas, tipo assim, tem tudo meio que misturado naquela bagunça ali, sabe? E é engraçado porque no primeiro livro, nesse livro de fantasia, em algum momento do livro, eu conto a história do mundo, daquele mundo que eu criei. Só que ele é contado não tipo assim, claro que eu escrevo como narrador, mas no livro o que está acontecendo é um personagem está contando para os outros a história do mundo, sabe? Aí, em algum momento, o protagonista, que ele é um humano, ele vira e fala, ué, mas e o meteoro? Aí todo mundo para ele, olha assim, que meteoro? Não, teve um meteoro que caiu no planeta há tantos bilhões de anos atrás. O pessoal fala, não teve isso não, você é doido. Aí ele vira e fala, caramba, então a Terra seria assim se o meteoro não caísse. Tipo, tem eu que não quer dizer que eles estão na Terra, né? Mas, tipo assim, esse protagonista, ele apareceu nesse mundo, ele era da Terra. Então, ele meio que faz esses comentários, sempre tem algumas comparações entre a Terra e o mundo onde ele tá, sabe? Tipo assim, geralmente são comparações cômicas, sabe? O que acontece? Essa história, então, você já acabou, você falou. Falta o terceiro livro.
Falta o terceiro tá. livro. Só que são assim, é bem o estilo do livro da Carla. Tipo, você tem o caso do livro, que é resolvido no livro, E só que aí, depois você continua em volta do personagem. isso, tem a deixa pro próximo, né? Ah, Tem um cliffhanger pro próximo, aí o próximo segue. Só que a história, só que nesse é um pouquinho, os livros têm um pouco mais a ver um com o outro, porque a história de um livro ela é sempre consequência da do livro anterior, continuada. Uhum. né? Então acontece uma lenha lá no primeiro livro, eles resolvem, só que as consequências daquilo aparecem no segundo. É a mesma coisa do segundo para o terceiro. As consequências dele gera a necessidade da treta do terceiro acontecer. Terceiro que eu ainda preciso escrever, inclusive. Hum. Aí você vai fazer financiamento também para esses livros? Quais são os seus planos? Ah, enquanto a gente não for famoso, tem que ser no financiamento, né? É. Mas esses eu ainda não sei para quando, ainda não. Eu ainda quero fazer mais coisas com eles. Com eles que eu falo assim, terminar de escrever o terceiro. Esse eu tenho vontade de colocar ilustração no meio do livro. Ah, sim, esse deve ficar interessante. É um livro de fantasia, né? Eu acho que é legal ter É. ilustração para mostrar mesmo as criaturas. Especial Não todas, nesses, exatamente, criaturas novas, né, que você não você todas, criou. pelo menos as É. principais, né? O time Uhum. principal, então eu tenho vontade de colocar essas figuras. Tenho vontade de ler de novo antes. Esse, tipo Sim. assim, deve ser mais lapidado, talvez. É uma história que eu tenho, que eu confesso ter um grande carinho por ela. Não que eu não goste da Carla, também gosto muito dela. Mas essa fantasia também, ela me agrada bastante. É tipo assim, aquele filho que você tem orgulho, sabe? Aham. É mais ou menos Seu isso. trabalho, né? O trabalho que você fez que É, deixou e orgulhoso. ela, quando eu escrevi, ela rendeu muito. Tipo assim, eu escrevi ela, pelo menos o primeiro, o segundo nem tanto. Mas o primeiro eu escrevi ele muito rápido. Tipo, eu Hum. escrevi ele muito rápido. Eu costumava escrever, tipo, um capítulo inteiro em 3 dias. Você sabe? E é muita coisa. Tipo assim, eu É, acordava, eu escrevia de manhã, ia para a universidade, voltava, escrevia à noite. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. O primeiro livro caraca, ele foi muito criatividade, boom, rápido. né? É, É. ele foi muito rápido. O segundo nem tanto, mas também rendeu bem também. O terceiro eu comecei só e parei. Não sei por quê. Acho que eu tava meio cansado da fantasia. Falei, não, vou descansar dela um pouquinho, depois eu volto. Deixa eu Ah, voltar pro romance policial. a história já tá toda esquematizada, já tá toda Hum, programada, então é só escrever. Só sentar a bunda e escrever. hum. Eu sei o que vai acontecer em cada capítulo, sabe? Pelo menos eu fiz isso. Então depois é só voltar e escrever Muito direitinho. bom. Então teremos mais uma série de livros do Wilder. Uma trilogia dessa vez. Agora eu É. falo para você, eu nunca mais quero escrever série, quero escrever livro individual só. Meu Deus, que trabalheira. Nossa, tá Ah, com doido. certeza. Porque fica uma Já pressão também, caramba. Esse próximo livro tem que ser tão bom quanto o primeiro foi, já que o primeiro foi muito elogiado, né? tem isso também. Tem isso É, também. Vai que você escreve, tipo, fica bem aquém do é, primeiro, o pessoal desanima, porque o pessoal já tem certa desanima. expectativa, né? É, exatamente. Conhece mais ou menos como é que você faz as coisas, seu trabalho, então Hum. tem esse problema. Mas é Então, isso aí. Wilder, acho que por hora eram essas as dúvidas. Quando tiver o próximo livro, vou ter mais dúvidas. Aí Provavelmente. a gente A faz gente outra faz outro sessão, podcast. né? A gente É, faz outro. Mas obrigado pelo interesse e por ter hum, dado a ideia também de ter feito um podcast a respeito do meu claro. livro, né? Bom, serve É, também um pouquinho de divulgação também, né? divulgação até por causa do teu próximo livro, né? Também. Espero que próximos. Isso, Né? próximos, exatamente. Então Muito tá bom. bom. Parabéns pelo livro, mais uma vez. Ah, obrigado. Valeu. É, Então é isso? Mais algum questionamento ou estamos de boa acho que por estamos de hoje? boa por hoje, é isso aí. Então tá bom. E você que nos ouviu, nos acompanhou, ficou interessado? Eu espero que sim, né? Compre lá meu livro, dá uma moralzinha, vou mostrar ele aqui de Boa. novo. Tá aqui, ó, Nobres Razões. Vou deixar o link na descrição, tanto desse quanto do financiamento coletivo do segundo livro, da continuação desse aqui, né, que se chama Donzela do Inferno. Para quem já assistiu o anime que se chama Donzela do Inferno, não é plágio, é só inspiração. Eu explico nas notas do livro e faço as Hum, comparações entre a animação e o livro, todas as diferenças e tal, e onde que eu me inspirei numa coisa e na outra.
E é isso. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like, aquele likezinho pombado que ajuda o trampo, né? Toda semana. Desculpa pelo atraso do podcast dessa semana, mas foi imprevistos, né? E é isso aí. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, porque semana que vem tem mais.